de ideias amplas, né? Aí nós pesquisamos Google, Facebook, McDonald's. E vocês percebam, gente, que grandes empresas... Porque assim, nós temos um mito muito triste no Brasil, que é o quê? A maioria das empresas tem missão para inglês ver. A missão da empresa é proporcionar bem-estar, é fazer isso, é fazer aquilo, mas no fim o que acontece? Ela não segue. Então comecem a ver que essas empresas que realmente seguem a missão, que tem isso no seu DNA, elas conseguem se desenvolver de uma maneira muito mais sustentável. Lembrando que, quando eu falo em empresa sustentável, eu não estou falando de sustentabilidade ambiental. O tripé sustentável são ambiente, pessoas e finanças. Então, se eu falo de empresa sustentável, eu falo de uma empresa saudável. Ok? E aí, por fim, nós temos a visão. Alguém pode ter uma ideia do que é a visão? Acho que a Andressa falou na aula passada. Andressa, o que você acha que é visão mesmo? A minha empresa está chegando. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu falo de missão, eu falo de razão de existir. E quando eu falo de visão, eu falo de projeção. Lembrem do super-homem olhando para... É além dos olhos. É ver além dos olhos, é onde a empresa quer chegar. Então quer dizer... Tá certo! Gente, definição de visão. Explicitação do que se imagina para a organização no futuro. Ou seja, é onde eu quero que a minha empresa chegue futuramente, no prazo de 5, de 10 anos. E o que é sensacional dentro da visão? A visão pode mudar. Conforme eu vou chegando lá, eu vou mudando essa visão. A visão do Senac, na década passada, era trabalhar com sustentabilidade ambiental. Vocês podem ver que a gente tem um trabalho de sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia, a sala dos docentes, dos professores, a gente não tem copo descartável. É só copo de vidro para evitar desperdício. A gente tem a questão, vocês viram ali as águas nas calhas. Então, é a nossa visão sustentável. E agora, de 2010 até 2020, a nossa missão é trabalhar com empreendedorismo e com desenvolvimento social. Por isso o Senac tem oferecido essa quantidade de bolsas tão grande que a gente vê. Por quê? Porque isso faz parte da visão, da onde ele quer chegar. Bom, visão do Walmart, ser o melhor varejista do Brasil na mente e nos corações dos consumidores e funcionários. Vocês acham que eles fazem isso? Não. Por quê? Eles não fazem isso porque eles não têm organização. Entra no Walmart. Entrei, ele foi trabalhar lá. Você abre, mas tudo bem, vamos falar, tá falando da sua esposa. Não, tô falando que eles fazem assim, como é que eu vou explicar? Eles fazem uma propaganda maravilhosa, um marketing maravilhoso. Mas se for ver a fundo, não é aquilo que eles estão oferecendo, da maneira que eles estão oferecendo. Explica melhor. Eles oferecem, por exemplo, eles fazem uma propaganda de um produto. Eles fazem aquela promoção relâmpago. Você pode lá, nunca tem. É incrível, nunca tem. Eles fazem promoção, você chega lá, nunca tem aquela promoção. Mas se a gente for pensar assim, então o Magazine Luiza também não. Era dois ou três. Foi uma promoção relâmpago, só tinha 3 unidades. Só tinha 3 unidades. Exatamente, porque tanto é que aconteceu comigo, o Magazine Luiza, na época que é só amanhã a propaganda. Quando se existia DVD ainda, eu paguei R$99. Era um absurdo. Pai, vamos comigo, né? Cheguei lá 9h20. Só acabou. Acabou. Eu falei, só amanhã. Como assim só amanhã? Eu quero um DVD pra mim. Eu sou uma pessoa bem delicada, que a égua perde. A égua perde do meu coice. Quando eu fui ver, o gerente guardou
para os próprios funcionários entregarem para as pessoas específicas. Eu falei, eu quero chegar aqui 9h20 da manhã, impossível ter vendido tudo em 20 minutos. Eu quero um pra mim. Não. Aí eu comprei. Magazine Luiza. Brigando, eu comprei. Gente, o que acontece na Tá. verdade? Quando eu faço uma promoção, eu preciso, ou uma liquidação, que é esse tipo de situação, eu preciso me blindar de todas as formas. Ah, sim. Dentro da TV, dentro do jornal, que eu tenho, e eles têm sempre lá um rodapé. É que o gerente não soube. Exato. E ele tinha. Fiofó. Ele tava com o rabo preso, É. vamos dizer assim. Mas o que você tem que fazer? A primeira coisa, quando você faz uma liquidação desse porte, tempo e enquanto durarem os estoques. Já vai até o dia tal ou enquanto durarem os estoques. Porque realmente, se não tem nada disso explicado, e eu chegar e falar, não, eu quero porque você falou, ele vai ter que se virar. Pois é. A senhora lembra das Casas Bahia? Quando fica propaganda, quer pagar quanto? Quer pagar quanto? O cara chegou lá e falou que ia pagar um... Exatamente, eu soube. Vou pagar R$1 por mês. Ué. Eu soube essa história. R$1 por mês. Por quê? Porque a propaganda, quando ela é, não que ela seja mal utilizada, quando ela é mal feita, mas quando as pessoas têm segundas intenções para denegrir a imagem da empresa, elas acabam fazendo. Todo mundo sabia que era uma propaganda, era uma brincadeira do que ia pagar quanto. Mas a partir do momento que uma pessoa levou isso ao pé da letra... Ah, mas isso também não entra como uma forma de você... se você se propõe... Eu vejo assim, se uma empresa se propõe a fazer isso não é uma forma de você levar um advogado e falar, olha, tá escrito isso aqui, falou isso, não é ser maldoso, talvez. Não é por esse lado? Perante a lei, pelo jeito como a propaganda estava... O que você entende? Eu entendo que é uma brincadeira. Ah, mas, Carol, se não tem nada escrito embaixo, enquanto durar o estoque ou algo do tipo, ó, eu tô com R$5 no bolso, eu vou levar um iPhone. Eu tô falando do caso do que é pagar quanto. Não, mas tá, quando era em televisão. Mas eu tô falando do que é pagar quanto. Então, eu também. Mas aí do que é pagar quanto não tinha nada. Mas Então. eu acho assim, que o que é pagar quanto é uma brincadeira. Pra você, que não significa que você vai pagar R$1. Todo mundo sabe quanto vale uma TV. Ah, Carol, mas... E Então, aí isso... a gente tem uma outra questão, gente, que é a questão cultural. Se a gente pega, por exemplo, depois a gente vai falar de publicidade, eu vou trazer pra vocês. Tá. McDonald's e Burger King. Ah, que delícia. Fora do país. Gente, fora do país, onde eles têm uma outra legislação e os consumidores têm uma outra cabeça, Cultura, é uma coisa louca. É super legal você ver a brincadeira. Tem Burger King do cara do sapatinho do Ronald McDonald's de roupa de... Ai, como é que chama? De detetive, todo escondido, comprando, aparecendo só o pezinho dele, comprando Burger King. O Mac no Japão, ele tem um hambúrguer de tofu. Só lá. Porque é regional. Na Índia não é carne de vaca, né? Porque lá a carne de vaca... Lá é... Hã? O quê? Ah, então, não sei se é. Bom, mas enfim, é que aí, aqui, a legislação, ela era um pouco mais branda, até as pessoas começarem a se valer disso. E aí, quando a gente fala da visão, gente, quando eu falo, vai lá, quando eu falo do melhor varejista, eu tenho que lembrar o quê? Gente, eu fui no Walmart sexta-feira, porque papai, sabe? Papai queria uma air fry. E lá tava 349 air fry. Tava aqui. Hã? Ah, da Mundial. Aquela fritadeira lá que vocês Só que lá é mundial. lá é Mundial. 349. Meu pai estava Querendo aquilo. querendo. Chegou lá, ele se encantou por uma caixa de som dessas que a gente coloca. Mentira, porque ele foi já pra fazer isso. Ele levou um pendrive, sacou o pendrive do bolso e falou que ele queria testar a caixa. A caixa que ele viu era muito pequena, ele pediu pra abrirem a maior. Ele colocou o pendrive dele lá, senhor, toma, eu não sei se alguém gosta, mas estava tocando Xalana. Que isso? Sérgio Reis. Eu nem sei o que era. E aí ele falava pro moço assim, aumenta mais. E aí ela assim. E ela assim, sertanejo raiz. Tá. Aí o cara aproveitou o momento, né, já pegou o microfone que vinha na caixa, aumentou o som.
Gente, colocamos. E eu lá. Ainda falou pro moço que eu cantava na noite, que eu podia cantar. Papai é um anjo. De candura. Colocamos as coisas no carrinho e fomos passear no Walmart. Bom, 2 eletrodomésticos, né? Não sei nem se eu posso chamar a caixa de som de eletrodoméstico. Mas enfim, lá tinha capa de iPhone, que eu também vi. Depois tinha shampoo. Quando eu falo de melhor varejista, gente, eu entrei lá, eu posso construir minha casa ali. Sim. Eu tenho pneu, eu tenho roupa de cama, Mesa, banho. Comida, papelaria, informática. Então, quer dizer, isso é ser. O que é ser varejista? Gente, varejo é onde eu posso comprar. É atender o consumidor das mais diversas formas. A Tanger é um varejo? Sim, mas é um varejo do outro. Eu não posso comprar chocolate na Tanger. É um varejo de tecido. É um varejo de roupas e tecidos. Então, quando eu falo do Walmart ser o melhor varejista do Brasil, é a visão dele. E ele tem trabalhado sucessivamente para isso. Pode falar. Lembrando que o Walmart comprou a rede Big, comprou a rede Balaio do Norte e Nordeste, mais de 400 lojas, é dono do Sam's Club e é dono da loja de bairro agora, que é o novo modelo, de até 2.000 metros. Tem o Dia, né, supermercado, o Dia por cento, que é do Carrefour. Sim. E a rede Bom Dia é do Walmart, só que não tem ainda. Então são 5 segmentos. Então, quer dizer, gente, ele está trabalhando para essa visão, para ser considerado o melhor varejista do Brasil. Somando todas as lojas, Não. E assim, e a quantidade de produtos e o que a gente chama de mix, o que é mix de produtos? A quantidade de produtos que tem dentro de uma empresa. O mix de produtos dele é enorme. Aqui em Bauru começou com 60 mil itens. Hoje a gente trabalha com 25. Gente, o colega aqui que trabalha trabalhou a vida inteira. O Walmart em Osasco e Bauru. Então, só isso, né? Imagina. Então, realmente, ele tem um mix de produto muito grande. Visão do Pão de Açúcar, ampliar a participação no mercado brasileiro. Aqui, ó. Opa. Ampliar a participação no mercado brasileiro de varejo e tornar-se uma empresa admirada por sua rentabilidade, inovação, eficiência e contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas quando o Pão de Açúcar... Por que eu trago supermercado? Porque o supermercado acaba sendo o dia a dia de todo mundo. Quando o Pão de Açúcar veio para o Brasil, para Bauru, ele trabalhava com a reciclagem de lixo. Era o único lugar que a gente podia levar lixo reciclado. Não sei se alguém lembra disso. Não, porque eu acho que vocês são muito novos. Já me senti uma velha. Mas, pois é. Então, né? Eu tô aqui, só o Caco ali concordou comigo e o João. O resto, a Andressa me olhou com cara de nossa, o que ela tá falando? A sacola retornável, a inovação, uma série de produtos que a gente tinha, vinhos mais finos, gente, tudo eles inovam, percebam isso. Produtos importados no supermercado, o que mais? Loja aberta 24 horas. Cartão fidelidade, cliente mais, com desconto, com um monte de coisa. Então, ele trabalha com isso e tem ampliado cada vez mais a sua participação no mercado brasileiro. Você está filmando toda a aula? Não. Ah, tá. Não. A participação no mercado. O quê? A participação no mercado brasileiro. Aí o Sandro pode falar melhor, porque agora fiquei com você aqui. O Sandro pode falar melhor todas as redes que o Pão de Açúcar já comprou. O Extra é 10, né? O Extra, Os acho que mercados, a Bazar 13, Casas Bahia. Novidade. Bom, eles compraram, eles não têm 100% das ações, mas eles têm uma boa porcentagem das ações. Lembrando que o Pão de Açúcar, a rede CBD, como é que é? CBD, ela foi vendida pelo grupo chinês, né? Ela é francês. Francês. Tanto que o ano do Brasil na França, eles fizeram uma super festa, a Ivete foi cantar lá, teve uma coisa toda. E ele também é um das poucas empresas no país que patrocina a cultura.
Pode ver que tem um monte de coisa sempre. E qualidade de vida. Pão de Açúcar, a marca registrada dele é trabalhar com qualidade de vida. A gente vê pelaquela musiquinha que eu passei no primeiro dia, afinal, que faz você feliz. Tiraram a Billy de mim? Tiraram. Ele morreu. Morreu? Não, Gente, não acho que sim. Bom, missão. A diferença um pouquinho entre visão e missão. Missão, ponto de partida. Visão é o lugar onde vamos no futuro. Missão define quem somos. A visão, o que desejamos ser. Missão, rumo da empresa. Visão, corrige o rumo da empresa. Lembrando que eu posso mudando essa missão, essa visão. Experiências passadas aplicadas no presente é um exemplo de missão. E a visão, experiências do presente aplicadas no futuro. Missão não muda, a visão se altera. Missão define o negócio, visão define o sonho de onde queremos chegar. Missão estática e orientada, visão dinâmica e inspiradora. E o que é o interessante, gente? Quando eu volto aqui, ó, nessa nossa condição básica de planejamento estratégico, e eu falo de missão e visão do negócio, eu preciso deixar isso claro para o colaborador. Não existe planejamento estratégico sem recursos humanos, sem eu trabalhar com o pessoal. Ainda mais essa geração de hoje que precisa saber o que está fazendo para fazer. Porque se eu simplesmente falar para Natália, você vai fazer tal coisa, e eu não explicar o motivo, eu duvido muito que ela vá fazer. Porque ela não vai ter um parâmetro. Porque ela não vai ter razão de existir. Ela não vai ver sentido nisso. E aí, por fim, gente, eu tenho os valores. O que são valores? Crenças sobre as quais a empresa foi construída, vetores que direcionam os recursos e geram comportamentos proativos com foco em resultado. Quando eu falo em valores, a gente pode pensar a mesma coisa de valores que a mãe da gente passou pra gente. Os princípios norteadores da empresa. Eu sou uma empresa que não vou trabalhar com... Eu trabalho com cosmético, mas eu não quero fazer teste em animais. Porque, por valores, eu sou contra a judiar de animais. Então, isso é um valor da empresa. Eu tenho como valor trabalhar com seres humanos, tratar bem seres humanos. Não sei se alguém aqui vai ler ou pensou em ler o livro do Matruf, 1000 Lojas Depois. Você já leu? Eu tenho ele em casa. Se alguém quiser emprestar, a Dani me empresta livro, né? Presto sim, não é bem assim, presto sim, não é bem assim não. Gente, não sou tão assim não. Se alguém tiver bem legal. Em ler o Matruf, 1000 Lojas Depois, ele fala do carinho e de como ele tratava, que ele fala que ele tem 7 estrelas no logotipo da Cacau Show, e cada uma das estrelas representa um dos valores. E um dos valores principais para ele é o capital humano, ou seja, são as pessoas que trabalham na empresa. Porque ele fala que sem pessoas trabalhando que gostam do que fazem, não existe chocolate de qualidade. E aí, como é que ele prova isso? Eu já contei para vocês essa história. Não? Qual que é a época que a gente que se vende mais chocolate? Páscoa. Dá dia dos namorados, na Páscoa, é. Né? Ele tem o maior número de pessoas trabalhando para ele. E, infelizmente, eles não têm Sexta-feira Santa, que é feriado. E o que ele faz para suprir isso? Porque sexta-feira, gente, está saindo as últimas caixas. Então, o que ele faz? Eles fazem um almoço. Nesse almoço tem o bacalhau, tem o peixe, como se fosse uma grande família. Ele serve os funcionários no restaurante, porque ele está junto trabalhando. E depois eles fazem o que eles chamam de ritual da última caixa. A última caixa de chocolate passa por um representante de todos os departamentos,
e ela é aplaudida até entrar no caminhão, fechar e ir embora. Esse é um ritual que ele faz, porque ele fala que a partir do momento que ele exige que o funcionário dele não esteja com a família num feriado santo, é como se a Cacau Show fosse a família dele, desse colaborador. Então as pessoas precisam se sentir valorizadas. Então pensem nisso como uma valorização. Uma outra empresa que trabalha como valorização do capital humano como valores. Google, Facebook. Vocês já viram como é trabalhar no Google? Pelo filme, a gente não bota uma base. É muito mais... No Facebook é a mesma coisa. Você tem aí um monte de coisa, você não tem horário fixo, você trabalha por projetos, você tem, se eu não me engano, não sei se é no Google ou no Facebook, você tem até lavanderia à disposição, você tem um monte de restaurante, acho que o Google, se eu não me engano, são 7 restaurantes diferentes. Ou seja, valorização do ser humano. Aí algumas outras empresas trabalham com capacitação, ou seja, treinamento, a coisa de você investir no funcionário, pagar um pedaço da pós-graduação, um pedaço do curso técnico, isso é um valor. Transparência para o consumidor é um valor. Bom relacionamento com o cliente é um valor. Participação dos outros é valor também. Pode ser um valor de que você está agregando quando você fala em colaboração. Então, quer dizer, quais os valores que você quer ensinar para o seu filho? Porque vocês esqueceram, vocês já sabem, vocês casaram, vocês estão tendo um filho juntos, e agora vocês vão precisar dar valor para essas crianças, né? Tá difícil hoje em dia. Tá difícil. Aí, vamos lá. Valores do Walmart. Respeito ao indivíduo, seja funcionário, cliente, fornecedor. Atendimento ao cliente. Ó, voltando assim, né? Falando de atendimento ao cliente como um valor do Walmart. Voltando lá no assunto de papai. Gente, papai fez o cara tirar a caixa. O cara abriu a caixa. Tirou tudo da caixa para ele testar a chalana dele. Poxa, isso eu também já fui no Walmart para comprar uma vez um notebook e estava errado, mas na hora. O cara arrumou tudo e ligou para São Paulo para arrumar a propaganda, né? Porque só eu tinha visto que não tinha gravador de CD. E aí eu ganhei um gravador de CD adicional pelo mesmo valor. Então, quer dizer, isso é respeito ao consumidor, é respeito ao atendimento ao cliente. E digo uma coisa, hoje em dia, por que se perde um cliente? 70% dos clientes que a gente perde são por problemas de atendimento ao cliente. Então, o atendimento ao cliente tem que ser um valor inerente da sua empresa. Cuidar do cliente. Por quê? Olha, vocês podem fazer aula aqui, vocês podem fazer aula ali na rua de cima. O que vai mudar? O modo como vocês são atendidos. É a única empresa que oferece 200% em perecíveis, assim como garantia. Walmart? O que significa que se você comprar um produto com a data de vencimento estourado, ou algum produto que não esteja em conformidade, eles te dão aquele produto, mais um. Os outros mercados tá ligado. Mas é a lei. Não é lei, não é lei. O Walmart começou. Não, mas qualquer mercado que você for, eu conheço algum chefe de segurança de mercado, tem pessoas mal intencionadas que vão no mercado só para pegar esse tipo de coisa. Ele vai lá e pega uma coisa vencida, põe no carrinho, vai lá para vencido, ganha tudo. Gente, pessoas mal intencionadas, infelizmente, tem em todos os lugares. Uma época, a Ruffles, o pessoal começou a reclamar tanto da batata que vinha toda quebrada, que eles pararam de fornecer, porque antes eles trocavam a batata, né? Aí depois eles passaram a fazer análise se realmente a batata tinha sido quebrada no ponto de venda, no processo de vinda, ou se era a pessoa. Então é uma série de coisas que, no fim, pessoas de má fé, a gente acaba, mas realmente o Walmart ele sempre trabalhou com isso antes dos outros mercados. Em 97, quando a gente veio para cá, os mercados nenhum abria domingo e na segunda veio 1h da tarde. Assim. Todos. Não, eu não lembro da segunda a 1h. Eu lembro que o supermercado fechava às 6 da tarde de sábado, viu, gente? Eu lembro, aham.
Eu morava perto do Santo Antônio, nossa, era um desespero para sair fazer compra à tarde. E aí foi uma coisa que o Walmart também trouxe. Gente, isso aqui é um exemplo de como eu posso colocar os valores da minha empresa. Isso aqui é um comprometimento com o... Nossa, tá bem ruim. Você começa ali na base do pirâmide com comprometimento com os valores, aí ali o azul, tá? Administração transparente, desenvolvimento, imagem institucional, eficácia dos serviços, valorização e qualidade dos funcionários, excelência tecnológica, comprometimento e valorização do corpo clínico dos médicos, porque isso são os valores de um hospital, e por fim, satisfação dos clientes. Ou seja, eu posso trabalhar com os valores da maneira que eu quiser e que ficar mais bonito e mais poético para mostrar para o meu cliente. Por quê? Missão, visão e valores, gente, a gente vai ver isso depois, isso acaba sendo usado como estratégia de marketing, porque tem em todos os lugares da empresa. Eu utilizo em treinamentos, eu utilizo em material institucional. O que é material institucional? Quando eu faço uma publicidade, uma propaganda, e eu não vendo nenhum produto, eu só falo da minha marca, isso é uma publicidade institucional. Então, o melhor modo de eu trabalhar com essa publicidade, qual é? É mostrando a minha visão, a minha missão e os meus valores. Aqui um outro exemplo de valores: ética, qualidade, confiança, sintonia, comprometimento, transparência, sustentabilidade, inovação, respeito ao indivíduo. E por fim, a construção de um conjunto de missão, visão e valores só é útil se a prática do dia a dia de cada colaborador mostrar e demonstrar ser esse conjunto de regras que regem a conduta do pessoal de sua empresa. Ou seja, de nada adianta você definir a missão, a visão e os valores da sua empresa se você não colocar isso em prática. É melhor nem ter. Por quê? Porque a partir do momento que seu colaborador vê bonitinho lá a sua missão e os seus valores, e ele vê que você não segue isso, conhecem Rádio Peão? Alguém já ouviu falar da Rádio Peão? Não! Rádio Peão consiste no seguinte: hora do cafezinho de uma empresa. Sabe que todo mundo paga para tomar um café? E aí vem a fulana, né, e o cicrano conversando, tomando café. Aí fala assim: você viu? A empresa fala que vai valorizar o funcionário, não valoriza nada. Olha, você precisa de ver, cheguei 20 minutos atrasada, menino, já me descontaram o dia. Você viu? Olha, eu tô achando até que vai fechar, porque não fechou o contrato com a outra empresa lá. Sabe aquela? Então, menina, não fechou o contrato. Olha, eu vou mandar tudo a gente embora. Aí sai uma e volta a outra. Você viu o que ele falou? Vai fechar tudo, eles vão demitir todo mundo, vai todo mundo pra rua, vai abrir concordata, não vai pagar de FGTS para ninguém. Menina, estamos tudo ferrado. Isso é Rádio Peão. É fofoca sem motivo. E quanto mais eu não tenho um trabalho fidelizado, um trabalho bem sustentável, gente, isso acontece. E para eu depois colocar uma empresa no ritmo de novo, colocar ela para caminhar, problema menos. Tá? Pessoal, eu sei que para quem já trabalha, falar tudo isso fica mais fácil visualizar. Para quem não, é mais difícil um pouquinho. Mas vocês estão em grupos muito heterogêneos. Tem muita gente que trabalha, tem gente mais velha com gente mais nova, gente que nunca trabalhou com gente que já trabalhou em 2, 3 empregos. Então agora qual que é o momento? Eu quero de vocês algumas coisas. Atividade para agora. Gente, eu quero que vocês montem o quadro, eu não quero o nome da empresa ainda. Eu quero que vocês montem o quadro societário. O que é quadro societário?
Mostra os possíveis sócios. Os possíveis sócios, na verdade, não são nem os possíveis sócios. Sócio 1, um mini currículo desse sócio. Sócio 2, um mini currículo.